Como melhorar a execução e a entrega das equipes, né? Desafios. Então, muitos desafios, né, que as pessoas têm em relação à entrega, geralmente é o que eu escuto muito, né? Alguns de vocês também colocaram lá na pergunta secreta, pô, Caco, eu preciso, né, dar a resposta quando fica pronto, por mais que eu tenha faço algum trabalho de planejamento aqui, pô, eu nunca consigo atender, né? Eu tô sempre sendo cobrado, né? Quando que as demandas que a gente já começou vão ser entregues, né? Os prazos que a gente dá, a gente não consegue entregar. Ou eu recebo muito, né? Até como o Paulo trouxe aqui no início, pô, tudo é prioridade. E a gestão, né? Os gestores, os executivos não querem, eles querem rodar várias coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes você já escutou, pô, tem que limitar o IP. Pô, mas como é que eu vou fazer isso, né? Eles querem fazer isso ao mesmo tempo, com várias coisas ao mesmo tempo. Como que eu dou essa visibilidade? Qual é o impacto disso? Dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo? Qual é o limite? Como que a gente vai, né, lidar com isso? Outra questão é, pô, a gente sabe que a importância de orientar o resultado, mas muitas vezes, né, o resultado não está aparecendo na tua organização, né? E por algum motivo, e aí o que acontece quando o resultado não aparece, né? Posto que você já viveu esse cenário, ou se não está vivendo agora, né? Se não viveu ainda, um dia vai viver. Quando o resultado não aparece, é normal que, pô, as pessoas vão mergulhar ali na operação e vão querer entender o que está acontecendo, né? Por que que não está entregando? Pô, onde que está o problema? Então, muitas vezes isso, né, pode ser uma questão de falta de visibilidade também sobre o problema para que, né, a gente consiga dar esse impacto e visibilidade aqui, né, para todo mundo. Então, eu sou o Caco Mafra, né, eu trabalho mais de 20 anos aí com empresas de tecnologia e esse problema eu já lidei, né, várias vezes, né, em N cenários, né, tanto de forma mais executiva quanto de forma mais operacional. Então, o que eu quero, né, trazer para vocês aqui é compartilhar, né, esses insights, né, e coisas que vocês vão também poder aplicar aí na empresa de vocês. Então, muitos dos insights aqui que eu vou trazer, né, estão destacados, né, e detalhados um pouco com mais detalhes lá no meu livro Métricas que Falam com Executivos, tá? Se você ainda não baixou, você pode baixar nesse link bit.ly/métricas que falam, ou você pode ir lá no meu Instagram também, clica lá no link da bio, lá você consegue também acessar esse livro, consegue acessar o Manual das Métricas de Fluxo, consegue acessar também outros conteúdos exclusivos ali. Então, você clicando aqui no link aqui da minha bio, você consegue, né, ter acesso a outros materiais, além dos posts, né, que estão publicados lá no meu perfil, né, que eu compartilho sempre algum insight, algo que eu estou vivendo na prática, né, para que vocês possam também se inspirar aí e aplicar no cenário de vocês. Então, como vocês devem, né, estão vivendo esse ano, né, de 2024, acho que os últimos 2 anos, e esse ano se intensificou bastante, é, o dinheiro, né, tá mais restrito, né? Geralmente a maioria das empresas, né, tá com orçamento mais enxuto, estão buscando entender mais a execução, né? A palavra da vez aí é produtividade, como entrega mais, velocidade. E isso vem, os executivos estão fazendo essa cobrança, né? As empresas que estão também no mercado, né, de forma sendo investidas ou de alguma maneira também buscam dar essa resposta. Então, isso impacta diretamente, né, nas equipes. E as equipes é que estão no dia a dia ali da operação, que estão executando o trabalho, e provavelmente é onde, né, vocês estão ali no dia a dia. Então, basicamente, esse ano de 2024 é o ano de quem entrega resultado. Ainda dá tempo, né? A gente está aqui no meio de novembro. Tenho certeza que muitos de vocês, né, estão buscando, né, estão trabalhando fundo, indo, né, com muita força aí para buscar, né, os resultados ainda de 2024. Também outros talvez já estão num ritmo de preparar, né, o primeiro trimestre, né, preparar o ano aí de 2025. E é sobre isso, né, o que eu quero trazer aqui, principalmente em insight hoje, é para que a gente possa ainda buscar resultado ainda em 2024. Quando eu falo aqui de execução e entrega, né, eu vejo que tem uma grande até, às vezes, uma falha de entendimento, né, no mercado, onde muitos falam, não, mas não importa, não importa a entrega, né, o que importa é o resultado. E aí quer só acompanhar o resultado, né? O outro fala, não, mas e que a gente tem que entregar, entregar, entregar. Pô, mas se eu só entregar e não olhar se aquilo está dando certo ou não, também não faz sentido. Então, eu trouxe aqui principalmente a entrega, né? E estou trazendo esse slide, né? O que é importante é o resultado, porque a entrega habilita o resultado.
Então é a entrega, né? E é o ciclo rápido de entrega que vai fazer você inspecionar, adaptar, conseguir mudar e tomar decisão diferente. Aí, para que a gente possa, né, explorar esse tema, eu vou trazer 6 tópicos aqui para a gente explorar no dia de hoje. Né? Esses tópicos eles vão ajudar a gente a melhorar a execução e a entrega. Então a gente vai passar por eles e no final, né, a gente quer sempre provocar uma tomada de decisão. Né? E se você hoje é um gestor, seja você, né, um gestor de engenharia de software, coordenador, gerente, diretor ou gestor de produto, ou, né, um coordenador, ou um agilista, um Scrum Master, cara, o teu principal objetivo, né, é conseguir garantir que as coisas estejam alinhadas com a estratégia, dar visibilidade aos resultados, né, e já vou pular para o 6, que é provocar a tomada de decisão. Né? A tomada de decisão é justamente aonde a mágica acontece. Né? Só que para isso acontecer, para que a gente possa tomar decisão, muitas vezes a gente vai ter que dar visibilidade às coisas, né? Vai ter que buscar e mostrar. Às vezes, aqui a gente está trazendo sobre o equilíbrio, mas muitas vezes você vai mostrar o desequilíbrio, né? Não está equilibrado. E onde está o desequilíbrio? Como que a gente muda? Qual é a decisão que precisa ser tomada, então, para buscar o equilíbrio? E como que a gente, né, domina e entende esse fluxo, né, de ponta a ponta, não somente, né, o fluxo da equipe, mas, né, numa linha de portfólio, né, de gestão. E para que a gente possa, né, buscar esse alinhamento das prioridades, né, uma das coisas que eu abordo bastante, né, talvez você já viu esse slide, mas é justamente esse abismo entre o que rola nas equipes, né, muitas vezes as equipes têm entregas, pô, a gente tem que fazer isso aqui, mas quando a gente olha e vai tentar buscar uma conexão com a estratégia, você não consegue conectar, né? Tem um abismo ali, tem um buraco e falta essa conexão. E aí o executivo está olhando para o resultado e aí olha para as entregas e não consegue entender qual a entrega que gera o resultado, aí vira a empresa começa a virar um modo louco, né, de status report e uma cobrança absurda de todo mundo recebe uma cobrança igual. Mas por quê? Porque não se tem a visibilidade, né, do que está impactando o quê, né? E aí geralmente rola uma pressão muito alta e muitas vezes até desnecessária em alguns pontos. E é isso que a gente quer buscar resolver, né? Que a gente vai resolver justamente trazendo um nível de coordenação para que a gente possa trazer as prioridades alinhadas com a estratégia. A gente precisa dar essa visibilidade. Então a gente vai dar visibilidade através, né, de uma conexão aí com a estratégia. Esse aqui é o modelo, né, do Fly Level do Klaus Leopold. Então, onde principalmente, né, se você está com um problema de execução e entrega, possivelmente, tá, teu principal problema está pela falta da discussão nesse nível. Tá? E muitas vezes as pessoas acham que o problema de execução ele está somente na equipe. Não quer dizer que não tenha oportunidade de melhoria na equipe, que você não possa buscar uma execução melhor a nível de equipe. E com certeza sempre tem, tá? Mas o jogo, né, da prioridade e do resultado, ele acontece geralmente nessa conexão, tá? E é isso que a gente também quer explorar um pouco mais. Aqui a gente vai explorar, né, como que os programas, os produtos e uma orientação resultado, né? E isso é o que geralmente é visível, né, a nível de estratégia. Isso vai conectar, né, com as estratégias, com o Value Stream, com o caminho do dinheiro e com todas os times, dependências, né, e métricas de fluxo. Então, mas qual que é o grande problema, né? O grande problema é que muitas vezes essa visibilidade, né, dos resultados, a clareza, ela não acontece, né? Inclusive, busquei aqui tem uma pesquisa que a Maíra Blas fez recentemente, ela publicou no LinkedIn, né, uma observação que ela fez em várias empresas que de 70 a 90%, entre 70 e 90% das pessoas não conhecem as metas da própria empresa que trabalham, ou seja, elas desconhecem a estratégia. Então, se elas desconhecem a estratégia, elas vão ter dificuldade de muitas vezes entender como e até tomar decisões mais inteligentes do que elas estão fazendo no dia a dia, né, para impactar ali o resultado da empresa. E o que a gente busca, né, quando a gente quer dar clareza dos resultados da estratégia, você vai precisar entender também o que está rolando no momento da tua empresa. Então, por exemplo, pô, talvez você está numa empresa já bem consolidada, não, uma empresa às vezes que já existe há vários anos, né? Ou talvez uma empresa estatal, uma empresa de governo. A gente sabe que numa empresa desse que tem essas características, né? Geralmente a estratégia ela é um pouco mais perene, né? Ela não muda assim drasticamente, né? De uma hora para outra.
Então você tem estratégias um pouco mais consolidadas e você precisa basicamente, né, se conectar a elas, né, para habilitar. Então, muitas vezes, né, o foco vai estar, pô, beleza, entende a estratégia, né, conecta com esse plano estratégico e busca, né, a entrega vai ser com o foco de habilitar os resultados sustentáveis, né, e a gente conseguir perceber esse resultado. Talvez, né, você está numa empresa de mais rápido crescimento, né, uma empresa ainda que está num momento de expansão acelerada, né? E muitas vezes esse momento de expansão acelerada ele representa por um momento de aumento grande da base de clientes, né? Ou, né, num momento de escalar o processo de venda, né? De conseguir vender melhor, de conseguir entregar melhor esse resultado, né, para os clientes, às vezes descobrir clientes diferentes. Então, geralmente, nesse tipo de empresa que está num crescimento acelerado, ou às vezes dominando um tipo de mercado, você vai precisar ter um formato de operação das suas equipes que se adapte com mais velocidade. Por quê? Porque você está constantemente descobrindo novas necessidades de mercado, você não consegue muitas vezes prever estrategicamente e planejar tudo de forma muito antecipada. Então, esse tipo de empresa, né, você com certeza vai ter um formato que precisa ter uma capacidade de, às vezes, mudar de plano até mais rápido. Né? Geralmente, o que acontece numa empresa mais consolidada, mais estatal, mais tradicional, que às vezes ela até protege um pouco o plano estratégico, né, para que ele não mude tanto, a própria definição de cadências já é moldada para que o plano estratégico ele tenha um pouco de demora para alteração. Já numa empresa desse cenário, né, onde você está em rápido crescimento, na verdade, o plano estratégico ele é moldado para se alterar com mais velocidade. Então, é importante também você entender qual é o momento, né, da tua empresa e qual é o resultado que ela busca, tá? E você que está aqui hoje vendo, né, eu entendo que muitos de vocês aqui, a maioria de vocês, de alguma maneira, estão nesse meio, né, entre a estratégia e as equipes. Então, o grande papel de vocês, né, o grande objetivo seu é dar clareza para as equipes, dar clareza para as estruturas, em qual momento a gente está, qual é a temperatura correta, né? O que que se espera, né? Qual é o resultado que a gente está buscando e por que que a gente está buscando isso, né? E isso pode se alterar, às vezes dentro da própria empresa tem unidades de negócio, às vezes com momentos diferentes. Então é muito importante trazer essa clareza. Isso impacta diretamente, tá, a execução. Por quê? Porque muda a forma que a gente toma a decisão. Partindo disso, né, que a gente entendeu os resultados, é importante a gente trazer o poder da gestão visual, né? E a gestão visual aqui, tanto a gente pode trazer isso para o nível de equipe, mas como vocês trouxeram aqui, a grande parte dos desafios não está lá a nível de equipe. A gente precisa trazer o poder da gestão visual a nível de portfólio, né? A nível de conseguir dar visibilidade, né, a quantas prioridades a gente tem, né, das estratégias. Então vamos supor que é, essa aqui é a nossa organização e vamos considerar que cada prioridade dessa aqui é uma entrega estratégica, tá? Então, tudo que está verde aqui é uma entrega estratégica. Existe uma clareza, um combinado dentro da empresa que essa é a prioridade número um, né? Que é a coisa que a gente quer entregar primeiro, é aquilo que a gente quer impactar o mercado, né? Todas as coisas verdes que estão no quadro, laranjas, todas as coisas laranjas são a prioridade, a nossa entrega número dois. Então, quando a gente juntar, fazer todas as entregas, então todas as equipes estão trabalhando um pouco na entrega laranja, e tem a entrega amarela aqui, que é, né, que estão na prioridade número 3. Então, o que a gente percebe, né, e tem as melhorias e tem os itens urgentes. Então a gente vê que tem uma ordem das prioridades, mas quando a gente olha para a execução, o que aconteceu por mais que talvez lá num planejamento estratégico, no começo do trimestre, a gente falou, não, vamos fazer primeiro o verde, depois o laranja, depois o amarelo. A gente está agora, né, no dia 14 de novembro, cara, tudo foi prioridade, tudo virou prioridade. Não, começamos todos, né? Já quando a gente olha aqui para a entrega, a gente tem um pouco de entrega de cada coisa, mas nada completo, né? Então, ou seja, se a entrega ela todos os itens verdes, né, tem que serem concluídos para que a gente possa de fato liberar isso para o mercado, todos os itens laranjas. A gente está tentando executar de tudo um pouco, né? E como consequência disso, tudo demora, tá? E muitas vezes, né, quando você olha para esse aspecto
se você olhar a nível de equipe, né, quando a gente vai observar isso a nível de equipe, a gente vai olhar no cenário de, pô, mas como tá lá as métricas de fluxo da equipe? A gente vai olhar throughput, às vezes vai olhar lead time, vai olhar alguma métrica, ou vai olhar agent WIP. Talvez a nível de equipe, se a gente olha a métrica sobre esse aspecto aqui desses itens, né, sobre o volume de entrega de itens, a gente até às vezes tem previsibilidade a nível de equipe, tem várias questões ali, mas a nível de negócio, quando a gente olha sobre a perspectiva de entrega, né, que às vezes um executivo vai estar olhando para isso aqui e vai falar, cara, mas não estamos entregando. Beleza, vocês estão as equipes estão trabalhando, estão gerando volume de entrega semanal, tem processos ágeis, usa Kanban, usa Scrum, usa Sprint. Cara, mas não é esse o problema. Não vai ser Kanban, Scrum, Sprint ou métrica de fluxo a nível de equipe que vai resolver esse tipo de situação aqui. Não vai ser limitar o IP lá dentro da equipe que vai resolver esse tipo de situação. Esse tipo de situação ele vai ser resolvido por um outro nível de consciência, né? Pelo nível da entrega, né, de resultado. Então, muitas vezes, né, o grande desafio é a gente olhar esse fluxo de ponta a ponta. Né? Essa aqui é uma imagem do Klaus Leopold que mostra um fluxo desde uma ideia, né, até que de fato aquilo está liberado e, né, na mão do cliente, e gerando resultado. Muitas vezes a gente quer olhar, né, olhar a entrega só a nível quando entra, né, para execução, né, aqui está em development, mas é a execução, né, seja o teu projeto, a tua entrega, mas não é só nesse momento onde a gente ganha ou perde o jogo, né, a gente precisa dar visibilidade de tudo que está em execução, entender o quanto uma coisa está conflitando a outra, e dar visibilidade, né, a esse nível de informação para que a gente possa conseguir entender e mostrar onde que está o problema, né? E se a gente quiser mudar de decisão, aonde que a gente pode mudar a decisão e qual é o impacto dessa tomada de decisão. Então, o que eu recomendo, né, principalmente de forma simples, tá? Para não precisa complicar muito, pô, mas cara, esse fluxo é muito grande. Eu não sei nem tudo que acontece lá de ponta a ponta, eu nem tenho ainda esse nível de visibilidade, mas busca dar visibilidade pelo menos em algum nível. Tá? Muito importante que você dê visibilidade ao teu nível das entregas, tá? Não necessariamente só o que está rolando lá nas equipes. Então, quando a gente olha, possivelmente você vai olhar, né? Isso aqui é o que está rolando aqui, aqui a gente tem as equipes, né? O trabalho lá que a gente faz a gestão, talvez você está fazendo aqui muito bem. Mas se você está enfrentando, né, problema de entrega, é muito provável que é nesse nível aqui, né, que você precisa dar visibilidade. Então entenda, né, considere aqui que cada item desse é, né, uma entrega que habilita um valor de negócio, né? Talvez você chama isso, né, de épico na tua empresa, talvez você chama de épico, talvez você chama de entrega, talvez você chama de projeto, né? Talvez você chama esse quadro aqui, né, de portfólio, né? Talvez você chama de programa, né? Mas basicamente é nesse nível que você precisa dar visibilidade, porque é aqui que as empresas estão perdendo o jogo. A maioria, né, grande maioria das vezes que eu entro, né, num cenário de uma mentoria, eu entro com, né, seja com um executivo, ou seja com uma pessoa de gestão lá das empresas, elas reclamam, né, que o problema está aqui, né, que as equipes não entregam e tudo mais, e que a gente não acaba, que a gente não consegue fazer. Mas quando a gente começa a dar visibilidade, pô, a grande maioria das vezes a gente vê que o problema, na verdade, está aqui. Né? Tá aqui porque, pô, a gente quer fazer o item C, quer fazer o G, quer fazer o F também, e aí ele está aqui junto em execução, e a gente está executando o I também, e aí tá, ele não está organizado aqui, priorizado, tá tudo rodando ao mesmo tempo, assim como a gente viu, né, anteriormente. E essa é a grande questão que a gente tem que colocar na mesa, né? Qual é o impacto disso? Então a gente pode trazer, né, e principalmente não só pode como deve, né, começar a trazer mais informações, né, desse nível para a mesa, né, para a discussão. É aqui que você vai, né, mostrar o impacto das decisões de fazer tudo. Por quê? Porque talvez, né, quando principalmente se você tem muitos demandantes, né, e muitas pessoas que estão olhando, né, para esse fluxo. Pô, às vezes esse aqui é um executivo, esse aqui é outro. Ele não sabe que tem, e esse aqui é outro, né? E aí o outro, e esse aqui é um outro executivo ainda que está reclamando que o dele ainda nem começou, nem priorizaram ainda, né? Mas por quê? Porque como empresa, pô, a gente decidiu que a gente ia entregar primeiro esse A, depois esse aqui, depois esse, né? Depois esse, e esse aqui está na fila, está lá para trás. Bom, mas eu gostaria de fazer mais.
Pô, aí a gente vai entrar numa lógica de também dar visibilidade aí de demanda, capacidade, mas é muito mais sobre você mostrar isso, né? Você começar a dar visibilidade a esse tipo de informação, pô, ele traz um nível de clareza muito interessante, né, e bem impactante aí pro negócio, tá? E aí, quando a gente começa a dar primeiro nível de visibilidade, né, começa a mostrar isso dentro do fluxo, a gente começar a trazer a discussão de equilíbrio de demanda-capacidade, né? O equilíbrio de demanda-capacidade é onde, pô, a gente quer tudo ao mesmo tempo, né? Todas as coisas ao mesmo tempo, e aí a gente muitas vezes também tem a questão de gerir dependências, né, tal. É muito comum, né? Eu aposto que muitos de vocês precisam lidar, né, com a questão, pô, a gente está fazendo isso, mas eu dependo lá de outra equipe, então de coordenar essas entregas para que as entregas aconteçam, né, de forma sincronizada. E quando a gente olha, né, para esse aspecto aqui, a gente precisa, de alguma maneira, também não só mostrar visualmente, né? A gente precisa começar a olhar para isso, né, em forma de indicadores, né, e como que isso conecta com o resultado da empresa e como que a gente traz, né, e dá visibilidade ao ritmo de entrega, ao impacto, talvez, das dependências, como que talvez uma operação não saudável está gerando impacto em a gente ter muito atraso de entrega porque talvez a gente tenha muito bug, a gente tenha muito acidente, a gente tenha muito problema de qualidade, ou porque a gente tem muita operação, e como isso está impactando, né, os resultados. Então, na prática, né, o que o executivo quer olhar, ele sempre vai buscar olhar pela ótica do resultado e como está olhando para o resultado da empresa. Mas o que a gente, né, vai aprofundar, inclusive, né, vou trazer um pouquinho para a gente entrar mais a fundo aqui hoje, né, isso tem mais detalhes lá no livro Métricas que falam com executivos, a gente vai aprofundar, né, nos impactos que geram sobre a questão da execução, né, e da entrega. Então, geralmente, quando você está sendo. Por que que isso é importante, né? Se você está sendo cobrado por entrega, provavelmente alguém está olhando sobre uma ótica de retorno do investimento. Né? A Bain, que é uma das grandes consultorias, fez esse, né, gerou um gatilho aqui, gerou um insight que tem 5 grandes sensores aqui que podem estar impactando, né, o baixo retorno do investimento e geralmente talvez você esteja recebendo essa informação, né, com um baixo volume de entrega, né? Você não está entregando. Mas você não entregar, né, e não gerar retorno do investimento, geralmente ele está sendo impactado por um alto tempo de entrega, né? Então a gente está falando aqui, entrega é importante, né, para o resultado. Muitas prioridades em andamento, então são impactos diretos, né? E alto volume, né, de quedas. Aqui, quedas é indisponibilidade, né? Principalmente se você tem um produto digital que precisa ter altamente disponível, né? Ou defeitos, são diretamente impactados aqui, né, pelo baixo retorno do investimento e a entrega. Vamos se concentrar, né, principalmente nesses três aqui. Mas tem outro aqui também que é o baixo engajamento do cliente. Então, por exemplo, talvez você está até entregando bem, mas está entregando um produto que ninguém usa, que ninguém compra, né, que não tem valor para o mercado. Ou talvez um produto, ou talvez você está com alguma estratégia que não tem uma boa saúde, às vezes até da equipe, tem muita gente se desligando da tua empresa, ou você não consegue contratar no volume que a estratégia busca, tá? Mas a gente vamos explorar, né, principalmente esses três aqui, né? Tempo de entrega, muitas prioridades e alto volume, né, das quedas e defeitos. Como que a gente dá visibilidade a isso? Né? Como que a gente pode trazer isso para o jogo para que a gente possa, né, dar visibilidade e melhorar, né, a entrega e resultado. Então, isso dentro, né, dentro do framework, né, que eu criei, das 4 dimensões, a gente olha isso dentro do ritmo de entrega, né, da entrega de impacto e ritmo e saúde da operação. Por quê? Porque geralmente, né, quando você vai conversar com o executivo, você usa essa lógica, né? Primeiro você fala de resultado, a maioria das vezes, né, se o resultado tá bom, ninguém vai até entrar muito no detalhe. A não ser que às vezes até o resultado esteja muito bom, né? E aí alguém quer saber, nossa, que legal, o que aconteceu? Aí a gente vai entender, né, o ritmo de entrega, o que que a gente entregou, qual é o nosso ritmo e tudo mais. Mas principalmente quando o resultado não está acontecendo, a primeira coisa que a gente vai olhar é, pô, mas e aí, o que que a gente está entregando? Né? Estamos entregando algo que gera resultado? Não estamos entregando? Onde que as coisas estão paradas? Né? E provavelmente é nesse lugar que você é cobrado. Mas talvez, né, alguém só está te cobrando aqui que você precisa usar a saúde da operação, porque, pô, talvez a tua operação não está saudável, tem muito problema, muito defeito, muita operação, muita,
trabalho de sustentação e aquilo está consumindo muita capacidade, né, das equipes e o plano era, meu, vamos dedicar 70% para construir novas coisas. E na prática não é isso que está acontecendo, né? A equipe está gastando às vezes 60, 50, 60% em correções, sustentação de produto e outras coisas e dedicando um esforço menor, né, uma capacidade menor para a entrega de novas coisas. Foi um pouco do exemplo que, deixa eu ver quem trouxe aqui, foi a Rosimeire, né? A Rosimeire trouxe aqui no chat, ela falou, pô, tem dificuldade, né, das demandas inesperadas. Eu até faço meu planejamento semanal, mas essas demandas aparecem no meio, né, e impactam. Como que a gente dá visibilidade a isso? Então vamos lá. Então, para que a gente entrar, né, e talvez dar um pouco de visibilidade aqui nível de métrica, quando a gente vai. Esse aqui, tá? Eu geralmente, quando eu entro, né, numa empresa, isso aqui a gente acaba montando uma planilha, dando visibilidade a esses números mensalmente, tá? Então, quais foram as entregas que impactam o resultado, né? Quantas foram, né? Quantas a gente fez nesse mês? Quais foram elas, né? Que às vezes é importante você também listá-las. Qual é o nosso, né, ritmo e vazão de entrega aqui? A gente pode olhar por semana, né, esse ritmo vazão. Então, a gente entregou tanto no mês, nosso ritmo por semana é tanto. E aqui a gente está falando no throughput a nível de épico, a nível de entrega, tá? Não estamos falando de nível de item lá de equipe. Qual é geralmente, né, o nosso, se a gente for olhar historicamente, qual é o nosso time to market aí das entregas? Então, a gente quer olhar, né, geralmente qual é se a gente for ver o time to market das entregas, dos épicos, é a medida do lead time. Desde o ponto que a gente entende que é o começo de fato, até que quando ela está entregue. Então, isso vai te dar uma perspectiva também de qual é o tempo que as entregas levam. Só que essa métrica sozinha não é o suficiente, porque muitas vezes se as suas entregas demoram muito para acontecer, tem muita coisa em andamento, né? Então, as coisas que estão em andamento lá há bastante tempo, elas não aparecem. Como é que a gente dá visibilidade a isso? A gente vai olhar o Aging WIP, né? O Aging WIP é a idade dos itens em progresso. E a gente vai olhar a idade das entregas de impacto em progresso. Então, a gente quer saber de tudo que a gente está executando a nível de portfólio, quanto tempo já está em execução. E essa visibilidade, a gente pode até olhar, às vezes, por etapa, dentro do fluxo. Isso vai dar uma visibilidade muito interessante, tá? O que que eu vejo aqui, o que que acontece quando eu faço isso e dou essa visibilidade dentro das empresas? Cara, a gente descobre que tem entrega lá em andamento há um ano, mais de um ano, mais de 6 meses, e não é pouca, né? Muita, às vezes. Coisa que tá lá, pô, a gente começou e parou, tem coisa que tá lá bloqueado já, impedida já há muito tempo. Então, quando você dá essa visibilidade, na primeira coisa que o executivo olha e fala, meu, mas por que que isso aí está tanto tempo parado, né? E o que que acontece? Essas coisas que estão ali estão, de certa forma, consumindo também esforço cognitivo das equipes, né? Impedindo que a gente ganhe velocidade, talvez toda hora a gente volta a discussão naquilo. Então, essa é uma métrica, tá, que vai ajudar muito a dar visibilidade, né, do porquê que talvez está devagar. Ao invés de dizer a quantidade de coisas em progresso, mostra há quanto tempo as coisas estão lá em progresso. Porque às vezes a quantidade não é tão relevante, né? Por exemplo, o Paulo trouxe no início e fala, pô, o gestor ele quer todas as coisas, ele quer todas as coisas. Ele não quer saber se a gente vai executar uma primeiro, outra depois, ele quer todas aquelas coisas. E às vezes eu sou vendido, né? Às vezes você está vendido na discussão, você não tem como dizer não, né? Por mais que a gente diga não, tem que dizer não e tal. Mas, pô, você foi voto vendido. Então, o que você vai mostrar aqui é o impacto dessa decisão. Então, quando você usa essa métrica, você mostra o impacto dessa decisão. E o segundo, né, e o último aqui é o mostrar o percentual de foco, tá? Essa métrica eu gosto bastante e você pode mostrar tanto percentual quanto em valores financeiros também, se você quiser traduzir. Percentual de foco é, pô, de toda a capacidade das equipes envolvidas, né, nesse portfólio, ou você pode mostrar essa métrica também por equipe, você pode olhar por diferentes perspectivas. Qual é o percentual, né, de tudo que a equipe trabalhou que de fato foi para entregas, né, de impacto que geram resultado aqui direto, versus o percentual de outras entregas, né? E outras coisas são bug, sustentação, débito e outras coisas que são importantes, precisam ser resolvidas, né? Mas não necessariamente estão sendo entregas de impacto que habilitam novos resultados. Então, geralmente, tá, as empresas, as equipes
né, mais de alta performance, trabalham com um percentual de foco aqui, geralmente 70% ou mais. Ou seja, de cada R$ 100 que se bota lá naquela equipe, né, 70, pelo menos R$ 70 vai de fato para novas entregas. O que acontece é que às vezes as equipes estão subdimensionadas, né, e você tem um volume de operação, né? Então vamos supor no cenário que a Rosemary trouxe lá, quando ela avalia essa métrica aqui, ela pode analisar, né, de toda a operação dela, pode entender que as equipes estão, pô, sempre 50% de tudo que é entregue a cada semana ou a cada mês, né, vai para outras coisas que não é entrega de impacto. E aí, pô, se você já tem essa informação, a primeira coisa que geralmente alguém vai olhar, e aí eu gosto de, ao invés de falar percentual, falar o número dinheiro aqui faz sentido e muda a interpretação. Você pode falar, meu, que 50%, nosso percentual de foco é 50%. Essa é uma informação. Eu posso dizer a mesma coisa usando o dinheiro. Como que eu falo? Olha, a cada R$ 100 que a gente bota aqui nessa equipe, R$ 50 vai para entrega. Cara, é a mesma coisa. Eu falei a mesma informação, só que eu falei em número financeiro. Eu vou dizer para vocês, parece bobo, mas isso muda bastante a interpretação. Alguém já vai falar, caramba, e para onde vai os outros 50? Ah, você tinha acabado de falar a mesma coisa, né? Só que agora, né, busca uma interpretação diferente. Então, essas métricas geralmente você vai olhar a nível de portfólio, tá? E aí, para entender, às vezes para dar visibilidade um pouco maior, você vai para nível da operação, né? Onde você vai, você conseguiu entender, né, o que que de fato, né, impacta ali as entregas diretas. A gente olhou aquelas métricas aqui desse quadrante azul, agora a gente vai olhar aqui, né, do quadrante aqui verde, né? E para a gente entender as métricas de operação, aí a gente pode ir no mais detalhe, né? Geralmente você vai olhar lá quantos defeitos, bugs, incidentes, vai olhar o percentual de foco em mais detalhe, né? Suporte, operação, todos os tipos de demanda aqui que rolam dentro da tua operação. Se você trabalha numa empresa de software, né, possivelmente você vai olhar outras métricas também, aqui cobertura de teste automatizado, a frequência de deploy, quantas vezes que, né, você consegue colocar um software em produção, quando você decide colocar alguma coisa em produção, quanto tempo demora, se você tem uma falha, né, e precisa se recuperar dessa falha, né, quanto tempo você geralmente leva para se recuperar da falha, qual é a tua taxa de falha. Algumas empresas olham sobre o uptime, né, o tempo que é o percentual de tempo que a aplicação está disponível. E a gente vai olhar aqui também, né, as métricas de fluxo, né, as métricas de fluxo, e aqui a gente vai entender mais do que está acontecendo lá no nível da equipe, né? Geralmente isso aqui ele é impactado pelas outras decisões ou, né, gera impacto lá. Então, geralmente é o nível de detalhe. Então, quando você mostra as métricas de portfólio, alguém vai querer entender mais coisas, o nível de detalhe, aí a gente vai na saúde da operação. É muitas vezes aqui que a gente vai ter, né, a questão da produtividade e tudo mais. Então, para que a gente possa, né, explorar isso, e aí a gente entra de fato, né, na dominar a gestão de fluxo. Então, a gente precisa dominar a gestão de fluxo não somente a nível de equipe, mas também a nível de portfólio. E isso vai ajudar, né, para que você tenha um quadro que represente de fato, né, que você consiga usar o quadro e que o quadro represente a realidade, né? O que que quer dizer isso, Caco? É que você vai ter um quadro e você vai ler a prioridade, né, da direita para a esquerda, ou seja, e de cima para baixo. O que quer dizer, né? Se a gente olhar para esse quadro e interpretar um quadro dessa maneira, qual é o item mais prioritário aqui desse quadro, né? Dentre os que não foram entregues ainda, né? Qual é a leitura de vocês? Quando a gente olha o quadro dessa maneira, qual que é o item mais prioritário que ainda não foi entregue e está dentro desse fluxo? Coloquem para mim no chat aí. Ó, o 3, né? Por que o 3? Porque ele está mais à direita e mais no topo, né? Então, o item mais à direita aqui é o item 3, né? E depois aí é o 3, depois a prioridade do 4, 5, 6. Então, garantir que isso, que visualmente, né, esteja representado, isso aqui é tanto importante a nível de equipe quanto a nível de portfólio, vai provocar, às vezes, algumas discussões, né? Vai provocar algumas brigas, mas ela é uma briga importante, né? Uma vez que você provoca ela depois da discussão, fica claro qual é a ordem da prioridade. Caso tenha conflito, você consegue muito mais facilmente resolver, né? Se você está, muitas vezes o teu problema é mais a nível de execução, a nível de equipe, isso ajuda a dar uma, até a independência da equipe. Por exemplo, pô, o item 8 aqui está bloqueado, né? A pessoa que estava trabalhando aqui bloqueou, ela foi lá, puxou o item 9, está aqui trabalhando.
Tava bloqueado porque estava dependendo lá da equipe lá do Israel, né? E aí o, o Israel estava trabalhando lá com a equipe dele, né? E estava dependendo, né? E naturalmente, pô, a equipe foi lá, trabalhou, terminou, né? E com base nisso, desbloqueou o item 8. Pô, visualmente aqui já representa, olha, se eu estou aqui trabalhando no item 9, pô, eu posso a qualquer momento e devo, né, voltar a trabalhar no item 8 porque o item 8 liberou. Então ele é mais prioritário, né? Eu quero entregar antes, ele é mais prioritário, eu quero trabalhar antes nele. Então eu não preciso ter que decidir nada. O quadro já está representando aqui a tomar a decisão que eu tenho que tomar. Pô, o 8 é mais prioritário que o 9. Eu só estou fazendo o 9 porque eu não posso fazer o 8. Assim que eu puder fazer, eu farei. Né? Então isso vai ajudar a dar visibilidade, né? Você consegue, tanto a nível de portfólio quanto a nível de equipe também, mostrar onde o trabalho vai acumulando. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, nesse quadro, né, que já tem dois itens ali que estão em validação, mas ainda não estão, de fato, não tem ninguém trabalhando, então que estão aguardando. Talvez você pode evoluir o fluxo, né, para dar mais visibilidade a isso. Então talvez você possa querer, pô, eu quero dar uma visibilidade maior de ponta a ponta aqui o meu fluxo, né? Eu quero dar visibilidade, né? Se você está, por exemplo, trabalhando às vezes com Scrum, você quer dar visibilidade também ao que acontece antes do sprint, o que acontece depois do sprint. Aqui, esse aqui não é uma regra, tá? Não é um quadro padrão que você deve copiar e implantar, mas talvez, né, você estava num quadro muito simples. Geralmente o que começa a se fazer, pô, vamos criar uma coluna aqui dos itens que estão aguardando, né? Isso ajuda a dar uma visibilidade e o que está em validação, de fato está em validação. Pô, aqui na empresa a gente combinou que o PO vai fazer uma validação final de negócio antes de a gente fazer a entrega. Pô, então vamos representar isso dentro do quadro. Depois que a gente validou a nível técnico, pô, tem uma validação de negócio e depois ele está entregue de fato. Então, representar as etapas e representar o que de fato existe dentro da tua organização é importante. E, né, por fim, a gente vai aí trazer as métricas, né? Então, a gente vai medir o tempo de ciclo, né, entre de fato um ponto de compromisso até que esteja entregue, né? A gente chama de System Lead Time, mas principalmente quem acompanha às vezes a nomenclatura, né, pelo Scrum, chama de Cycle Time. Às vezes algumas ferramentas você vai encontrar também pelo nome de Cycle Time. A gente vai olhar a quantidade das coisas em progresso, o tempo, né, dos itens em progresso, quantas coisas foram entregues, né, o tempo dos itens entregues. Então, para que que isso aqui serve, né? Como que isso aqui ajuda a gente a entregar melhor? Então, por exemplo, se a gente for olhar para o throughput, vamos supor que a gente está fazendo uma retrospectiva de uma equipe agora, né, e esse aqui é o quadro da nossa equipe. Pô, qual que é a primeira coisa que a gente vai avaliar? Gente vai olhar quantas coisas a gente entregou. Pô, tem um item, um dos itens que a gente entregou aqui que levou mais tempo, né? Se a gente for ver, pô, esse levou 10 dias, 15, 12, e esse levou 25. Então aqui a gente não está comparando histórico, né? Mas eu posso também olhar o histórico da equipe, mas esse de 25 chama atenção. Então uma pergunta que eu geralmente recomendo que as pessoas façam é, pô, vamos entender o que aconteceu, né? O que que foi esse item 25? Onde que ele, se a gente conseguir, a gente consegue saber onde ele levou mais tempo. Vamos entender ele, eu chamo de fazer a autópsia do item, né? Entender tudo o que aconteceu. E aí, com base nisso, né? Com base nesse entendimento de tudo que aconteceu, a gente consegue fazer uma reflexão com a equipe no sentido de, pô, e se a gente fosse fazer de novo esse item, como a gente faria? Possivelmente a equipe vai responder uma dessas três coisas, né? Eles vão falar assim, ah, pô, a gente deveria quebrar melhor, a gente deveria ter, pô, refinado antes aqui, antes de começar. Pô, a gente, no meio do caminho lá, a gente identificou que o negócio era maior do que precisava, ou tinha um ponto que a gente não conseguiu prever. A gente deveria ter quebrado em duas entregas ao invés de uma só, né? E a gente acabou leidando tudo nessa entrega só. É muito comum que umas dessas três coisas, tá, as pessoas vão acabar respondendo. Então, esse é o aprendizado, né? É o que a gente aprendeu e como que o que a gente precisa aplicar dentro do fluxo. Aí agora a pergunta seguinte é: a gente tem alguma entrega tipo essa que está em andamento aqui, que a gente está em execução, né, nesse ponto? Aí, quando a gente olha aqui, pô, a gente pode talvez olhar que, pô, em execução não tem nada, mas quando a gente olha aqui, meu, aguardando validação, tem um item aqui que está já com 14 dias. Né? Se a gente for ver, né, dentro de todos que estão em execução aqui, ele é o item que mais está com tempo.
Eu posso criar alguns gatilhos, né? Não vou entrar aqui na lógica do percentil, mas se você quiser aprofundar um pouco mais, né, na análise das métricas de fluxo, eu tenho o livro lá, o Manual das Métricas de Fluxo, você pode baixar lá na bio do meu Instagram também, aí a gente explora um pouco mais aqui esse tópico. Mas esse é um item que vale a pena discutir, né? Será que a gente pode fazer alguma coisa diferente para ele avançar mais rápido? Talvez vamos supor que você tenha um item aqui que já está 12 dias aqui em execução, né, fazendo. Pô, às vezes você pode aplicar o aprendizado, né, nesse item, né, e a equipe pode decidir, pô, em verdade, a gente já está aqui um tempo, acho que aqui a gente se enrolou demais, a gente botou muita coisa aqui dentro, acho que vale a pena, pô, fatiar aqui, né, vamos separar uma parte da entrega, já tem uma parte aqui que a gente já pode avançar e outra a gente continua aqui executando. Então, você pode aplicar coisas já também, né, no dia a dia ali. A mesma coisa a nível do épico, né, a nível da entrega. Às vezes você, pô, é muito comum, não, tem que entregar tudo, né? Eu quero a entrega inteira. Pô, mas a gente sabe que muitas vezes dá para fazer uma entrega enxuta, uma parte, né, que já gera, que é possível validar uma questão de negócio, ou às vezes até uma parte que, um caso de uso que já é interessante, já gera valor para o cliente final. Então você pode também fatiar aquele épico, né, e criar um entregável ali, né, criar dois entregáveis, e que se isso tem valor e é valioso, né, para algum dos aspectos de reduzir risco, validar alguma coisa, ou até às vezes já gerar, né, já valor direto para o cliente. E por fim, né, tudo isso é para que a gente gera essas informações, né, principalmente a nível de métricas, para que a gente possa tomar a decisão, tá? Então, se você está hoje aqui, é teu papel, independente do fórum que você está, independente do cargo que você está, né, você está preocupado com o ritmo de entrega e execução da tua equipe. Então, é tua obrigação ajudar a dar visibilidade a isso, né, para que as pessoas decisoras, né, que estão sentadas na mesa consigam tomar uma decisão melhor. Possivelmente, né, e a maioria dos executivos, às vezes, eles tomam decisão com base no que eles têm na mão. E às vezes o que eles têm na mão não diz a informação sobre o todo, né? Então, busque entender, né, como que as pessoas estão tomando as decisões, né, principalmente de priorização, de escolha, e tente dar visibilidade de tudo que está acontecendo para que eles possam, né, tomar decisões melhores. Isso passa por a gente trazer mais métricas, né, trazer mais informações aí para o jogo, né, e trazer mais visibilidade sobre o que está acontecendo e trazer o reflexo também das decisões ruins, né? Existem decisões que a gente toma que às vezes não são boas, mas, né, como vocês mesmos falaram no começo, pô, eu não consigo, Caco, influenciar. Já tomaram a decisão. Eu sei que é uma decisão ruim, eu sei que vai dar impacto negativo. Beleza, faça o melhor com o que você tem hoje, né? Busque a execução, mas dê visibilidade ao impacto dessa decisão. Né, e no final, quando se a gente está falando, né, de entrega, resultado, execução, a gente está falando, né, sobre conseguir atuar bem, né, nesses seis aspectos aqui que a gente explorou hoje e principalmente, né, parar de começar e começar a terminar, né, porque quando a gente termina algo é que isso de fato vai para a mão do cliente, vai para a mão, né, do ponto final, e é ir para a mão do cliente, é ir para o etapa final que habilita o resultado, né? Que faz você conseguir mexer o ponteiro de resultado da tua organização, que ajuda, né, a tua empresa a vender mais, e ajuda a melhorar a satisfação do teu cliente. E é isso que no final a gente busca, né? Não é só entregar lá no final e botar lá e dizer que entregou, e sim, né, impactar o resultado. Tá, e se isso aqui, né, fez sentido para ti, né, e se você acredita que isso aqui faz sentido para a tua organização, tenta colocar isso em prática, né? E caso você queira, né, me ajuda, eu tenho trabalhado nesses cinco pilares aqui da execução previsível, onde a gente conecta, né, todas essas pontas através de entender desde a value stream, né, gestão de portfólio, planejamento, execução e modo fazendeiro, que é o último, que é monitorar, melhorar e regar e colher resultado. E eu posso ajudar você, tá? Se você precisa de ajuda dentro da tua organização, né, e quer, pô, cara, eu queria saber mais, queria saber como, queria ter uma mão aí para botar em prática nisso, eu quero aprofundar mais nessa questão. Pô, então você pode contar, né, com a minha mentoria. Então, se você quiser conhecer mais, né, você pode entrar em contato comigo, né, e eu posso te ajudar aqui a dar, né, visibilidade, a essas informações. Então, caso você queira, né, ter interesse, vou deixar um link aqui no chat. Você pode preencher ali, né? E aí eu entro em contato contigo para a gente trocar uma ideia. Deixa eu pegar aqui o chat.
Então você pode preencher ali, aí eu entro em contato contigo. Ah, cara, pô, eu gosto de aprender sozinho, né? Eu gosto de estudar sozinho. Então você pode dar uma olhada lá nos cursos, tá? Esse ano estou trazendo todos os meus cursos, né, para o formato gravado, para ficar mais acessível para vocês. Né? Na mentoria tem vários formatos, tem um formato desde o formato mais exclusivo, né, que custa em torno de R$ 7.000, onde eu vou fazer uma consultoria durante um longo período, né, para você, com você individualmente, né, para que você possa ter resultado de longo prazo. Tem outros formatos intermediários, né? Desde o formato que está hoje na promoção na Black Friday, onde você tem acesso a todos os cursos, tem acesso ao grupo e pode me consultar via WhatsApp, né, para tirar informação. Então, tem vários formatos, né, que você pode, cada um tem um nível de acesso, né, e informação à minha pessoa, né? Então, quanto mais acesso individualizado, né, mais é o valor, porque, né, gera valor diferente, tá bom? Então, mas queria abrir para vocês aqui para pergunta. A gente tem aqui ainda, né, 9 minutos aqui até encerrar aqui. Então, vou abrir de novo aqui o microfone, caso vocês queiram, né, perguntar, queiram tirar alguma dúvida, a hora é agora. Essa parte aqui, geralmente das dúvidas, depois eu corto e deixo fora. E, e aí a gente pode, né, conversar aqui. Deixa eu liberar aqui para vocês, para que vocês possam ativar o microfone. Ó, Roberto Roberts, né? Roberts perguntou por onde eu posso consultar, né, mais detalhes aí da mentoria. Vou deixar o link aqui no chat aqui, mas é mentoria.cacoexperience.com.br. Vou só sair aqui da apresentação. Mas se você preenche ali, se você tem interesse, né, também preenche aquele formulário ali, eu te entro em contato contigo aqui nesse link, tá? mentoria.cacoexperience.com.br. Tem os vários formatos, né, onde você entende um pouco da diferença, mas conta comigo aí, né, para poder tirar a tua dúvida também. Qual que é a tua necessidade específica, Roberts, né, para a gente entender qual que pode te ajudar melhor? Se quiser comentar aí com a gente, traz aí teu problema, teu cenário, né? Bom, e pessoal, temos minutinhos aí, não sabia que estava aberto o vídeo e áudio já para a gente usar. Então, cara, eu trabalho na Softplan, tu já veio fazer algumas palestras aqui, aquela do Team Aqui Topologies pertinho, lá, tava aí, tava até aí ontem aí embaixo aí no aquela do Happy Team Hour. Topology mexeu pra caramba aqui, e eu sou gestor de produto, né? E eu tô assumindo duas equipes de engenharia hoje para tentar movimentar, né? Tentar entregar mais rápido, né? Tentar fazer acontecer algumas coisas que a gente está com dificuldade. E, cara, assistindo essa tua apresentação de hoje, tudo fez muito sentido para mim, né? Então, eu quero dar uma olhadinha nas possibilidades de mentoria para ver como que eu posso me aprofundar mais ainda principalmente a gestão de fluxo, né? Cara, gestão de fluxo ali, pelo que tu falou, é o cerne, né? O core de fazer acontecer mesmo pela gestão de É, fluxo, né? Envolver as pessoas, conectar com as metas de negócio. E conforme tu ia falando, eu vi aqui os gaps que nós temos hoje, né? geralmente quando tem um objetivo específico, né, tipo esse teu, né, o que eu tenho trabalhado muito, né, aqui tem os três formatos, né, mas eu tenho trabalhado muito nesse formato de aceleração de 45 dias, Uhum. tá? Então, esse formato aqui, além de você, depois você tem acesso ao grupo, né, por 6 meses, mas durante os primeiros 45 dias, a gente faz um trabalho individual, né? Então, geralmente o que eu tenho feito com os executivos e pessoas de produto, né, engenharia de software também. Então a gente faz o quê? São dois encontros de 1 hora e meia. Então, geralmente, no primeiro encontro, né, de 1 hora e meia, quando tem, por exemplo, esse teu cenário, o que que a gente vai buscar desenhar? Principalmente trazer, né, vou te ajudar vou te fazer uma série de perguntas para que a gente consiga dar visibilidade a tudo que está em execução e entender aonde está o problema, Uhum. né? Principalmente conseguir a gente entender juntos, pô, aqui parece ser o problema e aí a gente vai traçar já um plano de ação ali para que a gente possa trabalhar em cima daquele problema específico, né, e conseguir tentar resolvê-lo, né, Show. avançar em direção dessa solução.
E aí, né, é muito comum, pô, você vai aplicando lá no dia a dia, você vai ter dúvida, né? Vai precisar de orientação. Então, por isso, nesse formato aqui também tem uma orientação VIP no WhatsApp. Então, onde eu tenho um tempo de resposta de um dia útil. Então, onde entre um encontro e outro, né, você vai compartilhando comigo, vai tirando suas dúvidas, Uhum. né? E conforme você avança, e às vezes o que a gente traçou ali no plano, às vezes a realidade, né, pode ser um pouco diferente, ou acontecer uma reação um pouco diferente. Então, você sempre tem o meu suporte VIP aqui dentro desse período. E geralmente no segundo encontro a gente já fecha com algum resultado, né? Ou às vezes até com algum resultado bem significativo e monta o plano, né? O que fazer dali para frente, né? Dado que a gente tirou, às vezes, a primeira barreira, a primeira fricção, a gente resolveu né? Tirou uma pedra, né? Tirou uma barreira, mas aí a gente revela as outras, né? Porque as outras Sim, barreiras vão se apresentar. Então esse formato ele tem esse objetivo, né? De resolver um problema específico. perfeito. Então, e ele é um meio do caminho, né, entre o formato de escala premium aqui, que é o formato mais completo, onde a gente tem encontros mensais e individual, né, que esse é um trabalho mais profundo que eu faço, né, com alguns gestores, onde basicamente o que a gente vai fazer, eu sempre busco também, pô, vamos traçar um plano aqui de a gente resolver em 45 dias, né, para tirar da frente. E depois, o que a gente vai fazer depois dos 45 dias, a gente vai priorizando, vai priorizar conforme o andamento do trabalho, né? Então, o que acontece Maravilha. muito, às vezes a pessoa entra nesse formato e fala, pô, gostei tanto disso, quero fazer o upgrade para esse. Então, você pode Uhum. depois também fazer, né, mudar e tal, ir para outro formato. Ah, caramba. Não, vou explorar sim. Entrarei em contato. Aí, você me chama, a gente pode, se quiser, a gente pode bater um papo individual para entender um pouquinho mais e Uhum. montar, pô, como que a mentoria poderia encaixar aqui, mas geralmente esse é o formato, tá? Esse é o caminho e como tem. E o que basicamente, né, o que difere a mentoria, né, de um curso? Muitas vezes o que eu vejo muitas vezes no mercado, as pessoas procuram, pô, qual que é o próximo curso que vai dar a informação que eu preciso? Os cursos são importantes, né? Eles vão dar uma base, mas muitas vezes você precisa alguém olhando diferente para o teu cenário para conseguir revelar ali teu principal desafio, né? Muitas vezes o senso de urgência também faz com que a mentoria seja muito mais produtiva, né? É, é isso Maravilha. aí. Ó, o Júlio deixou ali o LinkedIn dele ali, ó, falou que tá à procura aí de projetos GP Ô, e só Scrum ô, Master, Caco, então, eu sempre acompanho você, cara, e você e o Roberto Brasileiro eu sou fã de vocês dois, né? Até participei já de alguma palestra de você, sua com o Roberto e tal, e já comprei material dos dois e tal. Essa questão em termos de. Semana passada, por exemplo, você tinha uma apresentação, um workshop aí, mais ou menos nesse horário, e eu acabei perdendo, né? Porque esse horário é meio complicado. Você não quer fazer uma enquete depois em relação à questão do horário para ver se tem um maior engajamento de pessoas, que eu acho que a questão em termos de horário aí é um horário, vamos dizer assim, meio de almoço do pessoal, né? Nem sempre dá tempo, vamos dizer assim, de estar acompanhando, né? É só não, sugestão, é isso aí. Então, eu até tava fazendo bastante à noite, né? Geralmente eu fazia quarta à noite ou terça à noite, e aí eu mudei para esse horário aí. Então a gente tá fazendo esse horário da 1 hora, acho que desde setembro. já faz um Então, tempinho, né? geralmente eu faço quarta e sexta, né? Eu encontro essa semana, ontem não consegui, e amanhã é feriado, e falei, vamos fazer no meio. Mas a ideia é que algumas coisas eu tenho feito. Eu nunca libero a gravação aqui para todo mundo, às vezes eu libero algumas, mas o que eu tenho feito, às vezes eu pego e faço um resumo, né? Eu estou tentando também exercitar a minha habilidade de reduzir a mensagem, né? E aí, às vezes provavelmente eu vou tentar testar hoje, eu vou pegar isso aqui que eu falei para vocês em 1 hora e como que eu falo isso em 25 minutos, né? Mas aí, claro, vai ter menos detalhe, vai ter menos informação, mas valeu o feedback aí, Júlio. É Legal, show de bola. sempre eu sempre tô testando, né? Como tudo a gente testa é ver qual é o horário que não dá para agradar todo mundo, né? Exato, Mas o exato. que Tá? aconteceu é que muito à noite eu estava com bastante trabalho de workshop e treinamentos, então não estava dando mais para fazer à noite. Aí eu trouxe durante o dia. Show de bola.
É isso aí, pessoal. Então, obrigado aí todo mundo que participou. Então, lembrando, né, esse aqui é um presente aí para vocês. Então, toda semana sempre eu trago um tema. Então, se você quiser sugerir também algum tema, fica à vontade, né, de mandar. Devo até fazer uma pesquisa semana que vem de outros temas, né? Mas aqui, lembra que é sempre, né, o que eu trago para vocês aqui é um pedaço, né, de algo muito maior, né, que tem do outro lado. Então, esse é o meu trabalho, né? Eu vivo disso. Então, tem mais coisa depois, né? Os cursos é um pedaço, né? Na mentoria eu entrego o meu melhor, né? Onde eu boto todo o meu conhecimento e experiência para jogo. Então, né, sempre vou ficar feliz aí de poder, né, fazer o trabalho, né, junto com vocês aí na empresa de vocês e acompanhem aí. Então, quiser recomendar meu trabalho também, pô, manda para um colega, às vezes, pô, não é comigo, pô, como é que você pode me ajudar, né? Além de dar o obrigado, pô, recomenda meu trabalho, né, para outra pessoa, às vezes é um colega, né, que está sofrendo lá, você viu algo aqui, né, que vê que pode encaixar para ele, convida ele para participar, né, compartilha o material, tudo isso que eu faço, né, tá aí disponível, né, para vocês e, né, isso faz parte, né, do negócio para que tudo funcione bem, tá bom? Então, contem comigo aí. Boa semana, bom feriado aí para vocês e a gente se vê aí na próxima.